Olá, pessoal, uma boa tarde abençoada para cada um de nós. Seja bem-vindo a este canal, seja bem-vindo a este vídeo. Vocês que estão retornando agora dos outros vídeos, vocês que estão chegando agora, para mim é uma honra ter vocês aqui seguindo essa jornada em direção à saúde verdadeira, à expansão de consciência e mais a tomada de decisões diariamente, porque é isso que é mais importante, isso que impacta a nossa vida, a nossa saúde física, mental e emocional também. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Sara, sou farmacêutica natural, sou psicoterapeuta, eu sou terapeuta holística e estou aqui mais uma vez para tratar de assuntos com vocês vulneráveis, assuntos profundos, assuntos delicados, até mesmo tabus que não é se falado, que não é discutido, principalmente sobre saúde e doença, mas que aqui nós vamos começando a desbravar e a entender com um pouquinho mais de anuância, um pouquinho mais de destreza, um pouquinho mais de profundidade também. Pessoal, nos outros vídeos eu falei um pouquinho para vocês justamente sobre que nós não somos a doença. Eu vim explanar um pouquinho por que a doença ela vem para o nosso corpo físico, mas eu decidi nesse vídeo comentar com vocês um momento de muita vulnerabilidade da minha família, né? E justamente que o quanto a doença em si, ela não só afeta o indivíduo, ela não só nos afeta, mas ela afeta a todos os que estão à nossa volta, seja nossos filhos, seja nossos pais, seja nossos irmãos, seja nosso cônjuge. Então, quando nós estamos falando de doença, nós estamos falando de um desequilíbrio, seja mental, físico, emocional, como também foi falado nos outros vídeos, que na verdade afeta além de todo o nosso campo, afeta todos que estão à nossa volta, né? E nos afeta também, o nível de amizade, afeta no nosso nível profissional, né? Porque é algo que vem nos... Na verdade, vem nos alertar, como foi falado nos outros vídeos, mas que se não for olhado com consciência, se não for tratado, também abala tudo o que permeia nosso campo e mais além também. Nossa família, né? Como eu já explanei em alguns vídeos, nós sofremos de algumas... na verdade, de algumas transferências genéticas, herança genética, que são doenças que nós herdamos da nossa ancestralidade. Eu nem falo ancestralidade porque ancestralidade é algo que vem de gerações muito antigas, mas eu falo até da nossa genealogia, né, de 2 a 3 gerações para cá, que na minha família, no caso, é a diabetes e a pressão alta, né? Então, como foi falado no outro vídeo, meu pai, meu tio vinha dessa doença que ele adquiriu muito novo, em torno de 18 anos, por um acidente, que eu não vou aprofundar muito, mas que ele desenvolveu essa doença com 18 anos, né? Que foi ali alimentada. Por que eu falo que a doença ela foi alimentada? Porque ela veio como, no caso do meu tio, foi em questão de um choque, de um acidente. Mas quando ela vem, ela está ali, na verdade, para fazer nos lembrar de certos atos ou de certos pensamentos que devem ser podados, né? E que se a gente tem que entender que ela se aprofunda, que ela não se desaparece, embora ela não faz a doença, no caso da diabetes, ela não faz parte de nós, mesmo que nós tenha herdado geneticamente a propensão para desenvolver, são nós com nossas ações que desenvolve, que perpetua essa doença ou não. Então, em todo caso, cabe a nós a nossa parte de responsabilidade. Então, no caso do meu tio, muitas das vezes é o pensamento que permeia principalmente as gerações mais antigas, mas que algumas pessoas mantêm esse pensamento. Por isso que eu trago esse vídeo, que é o pensamento que eu vou morrer mesmo, então para que me cuidar? Eu vou morrer mesmo, então por que me restringir da alimentação? Por que não consumir o chocolate que eu gosto tanto, o café com muito açúcar, o bolo, né? Por que eu vou fazer exercício físico se eu vou morrer? Eu vou morrer mesmo. E esse era o pensamento que permeava meu tio, que muitas das vezes também seguiu pelo caminho, pela trajetória do meu pai até aqui, né? Mas que
Eu posso falar para vocês quanto uma pessoa que vivencia isso no Sistema Único de Saúde e que vivencia isso na minha família, eu posso dizer que o caminho até a morte, ele pode ser muito doloroso, né? Que a questão não é só morrer, a questão é o quanto pode ser sua vida depreciada mesmo em questão de qualidade até chegar ao fim, né? E isso eu consigo trazer para mim através das minhas escolhas, né? Porque morrer nós sabemos que vamos morrer, mas qual que vai ser a qualidade da minha vida até chegar esse momento? Então, no caso do meu tio, por causa do diabetes, né, que ele tinha, mas que foi agravando com os maus hábitos que ele manteve ao longo de 10 anos, né, que uma das coisas que ele mantinha era não ter restrição alimentar, um dos maus hábitos que ele mantinha era justamente pegar, e para mim está sendo muito delicado falar sobre isso, mas eu entendo que é preciso falar sobre isso para alertar a todos nós, né? É pegar o óleo de comida e despejar em cima da comida, em cima lá da refeição, do prato de arroz e feijão, né? Para trazer mais gosto, enfim. E eu falo que eu convivi, e uma das vezes que começou a diabetes a afetar os olhos dele, eu fui no SEMA, né, aqui na Moca, com ele, acompanhá-lo até o médico dos olhos, né, é o oftalmo, mas é um especialista mais profundo do que só oftalmologista, e ele falou que não tinha mais como regredir a doença ou impedir a doença de afetar os olhos dele, porque eram 10 anos de negligência quanto à doença. Então, ele passou 10 anos evitando olhar para a doença, né, evitando encarar a doença e mantendo-se aos maus hábitos. Então, não foi a doença que levou ele a perder a visão, né? E depois, futuramente, infelizmente, ele veio a falecer com uma parada renal. Foi, na verdade, ele achar que ele era a doença e que ele alimentou a doença. Infelizmente, quando nós falamos de doença, né, que ela vem com alertar, né? Ela não para se eu só tomo o meu remédio e não altero meus hábitos. Ela não vai parar só porque eu não quero vê-la. A gente depara com situações no SUS em que as pessoas evitam medir a glicemia porque não quer saber o quanto que a doença, o quanto que está a glicemia, o quanto que ela está alta no sangue. Eu falo que medir a glicemia diariamente, na verdade, é o poder que a tecnologia te dá de encarar que ela tá alta, então o que eu posso fazer para mudar? Porque o fato de eu não saber, ou não controlar minha diabetes e minha pressão alta, não vai nem impedi-la, né? E nem fazer ela desaparecer. O que vai me fazer ela desaparecer, ou eu controlar e ter uma vida saudável, é eu entender que ela está ali através dos meus maus hábitos, e que eu tenho que rever os meus maus hábitos para ela ficar controlada, e eu conheci casos de até regredir muito, até quase desaparecer. O remédio não vai fazer ela desaparecer, né? O que vai fazer a doença ser controlada quase inexistente é minhas ações, é minha mudança de ação, é trazer essa responsabilidade para mim. Por isso que também um dos desequilíbrios físicos parte de eu não entender a doença, né? De eu não entender, eu não tomar a tomada de decisão, né? Eu não entender que eu tenho que mudar. E é isso que entra, que a doença ela é causada também por esse desequilíbrio emocional, porque eu não entender que eu tenho responsabilidade quanto à doença, eu não saber entender meu campo emocional, né? E minha responsabilidade quanto a isso. E a mesma coisa aconteceu com meu pai, né? Que seguiu o mesmo caminho, infelizmente teve que amputar a perna, mas foi anos e anos de negligência quanto ao hábitos, né? Negligência quanto a atitudes que levam ao desencadeamento da doença, né? Ou o agravamento da doença até um ponto que ela lesa o seu físico a ponto de ser reversível. Então, isso afeta todos nós, seja no acompanhamento, seja no processo emocional, que é reequilibrar, é ter que se adaptar a uma nova vida, né? Na certa altura da vida, onde aquilo vai te prejudicar e você vai ter que aprender a se adaptar, né? Eu vou me aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto no próximo vídeo, mas eu quero que esse vídeo seja de alerta, né? Que a doença, a diabetes, a pressão alta é algo que deve ser olhado com responsabilidade e tomada de decisão. Então, se tiver alguém nessa situação, compartilhe, porque a saúde verdadeira, ela se dá através desse olhar consciente e da tomada de responsabilidade.
Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Eu aguardo com vocês para seguirmos juntos e evitar que esse tipo de coisa aconteça conosco e com nossos. Beijão, até a próxima.